Bem-vindos de novo aos vídeos sobre HTML5 e Cascading Style Sheets 3 e continuamos aqui a falar sobre Cascading Style Sheets 3 porque são extremamente importantes para o estudo do HTML5 e porque introduzem aqui muitas funcionalidades interessantes que nós depois vamos ter a oportunidade de utilizar durante o estudo do HTML5. Ora, nós vimos no vídeo anterior então a utilização daquilo que se chamam as pseudoclasses e colocámos aqui P, dois pontos, e depois nth child, ok, e depois colocámos aqui, por exemplo, 2, okay? E neste caso iríamos ter apenas, eu gravei, ok, eu não coloquei aqui nenhuma, vamos colocar aqui color, não coloquei aqui nenhuma implementação, nenhum estilo, ok, cá está, então o parágrafo 2, depois temos aqui a possibilidade de criar, por exemplo, 2n, e então sempre que ocorre um ciclo de 2 voltas, isto é colocado. Ora, acontece o seguinte, reparem, se eu agora aqui selecionar este div todo e o copiar, eu vou colocar aqui um HR, que é uma linha de separação, de forma a que eu tenha aqui dois divs, um chama-se pai e outro chama-se mãe, ok? Vamos aqui colocar. Cá está. Reparem o que é que acontece. Neste caso, o meu Cascading Style Sheet está a afetar os dois divs, ok? E, portanto, todos os elementos P que surgirem na minha página estão a ser afetados, independentemente do facto de pertencerem ao div pai ou ao div mãe. Então, neste caso, eu posso simplesmente colocar o seguinte. Posso colocar aqui um ID selector, neste caso pai, espaço, e depois apenas os elementos do meu ID selector, que neste caso eu utilizei um ID selector porque tinha aqui o ID, ok? Pai, e portanto automaticamente só esses valores é que foram formatados, ok? Da mesma forma que se eu tiver aqui classe, neste caso classe pai e classe igual a mãe, reparem que neste caso já não há formatação porque eu não tenho um atributo ID, mas sim um atributo classe. Então neste caso, em vez de ter aqui pai, eu coloco ponto pai e cá temos então o resultado, ok? Portanto, estamos aqui a conjugar aquilo que no Cascading Style Sheets versão 1 e 2 são designados por class selectors, ou tag selectors, ou neste caso os ID selectors, para, em conjugação com essa formulação, eu depois poder definir à frente pseudoclasses que nos permitem então estilizar de acordo com uma determinada fórmula os meus valores. Ora, existem outros valores relacionados com, vamos deixar ficar assim, ok? Fica assim com classe, tudo bem, não há problema. Vamos também ver aqui, por exemplo, first child, ok? Já vimos aqui o nth child, que significa qualquer filho, okay? Qualquer filho que corresponda à fórmula que eu colocar aqui dentro, pode ser um valor inteiro, pode ser, por exemplo, o odd, okay? E neste caso já vimos que eram os valores ímpares, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, apenas o first child. E neste caso, o que vai acontecer é que apenas o primeiro elemento vai ser formatado. Ora, é evidente que eu tenho aqui dois divs. Se eu retirar daqui o pai, tenho aqui P. Reparem, só os primeiros elementos do tipo P serão formatados. Porquê? É first child, ok? Eles são filhos, neste caso aqui filhos deste pai, estes primeiros 8 parágrafos, e estes segundos são filhos da mãe, que o termo é exatamente esse, e portanto vimos então aqui como utilizar o first child. Podemos também utilizar aqui, por exemplo, o first of type, e neste caso o primeiro do tipo. Ora, do tipo P, o resultado vai ser exatamente o mesmo, vamos colocar aqui blue, reparem, cá está. Posso utilizar aqui o last of type, e neste caso serão formatados os últimos parágrafos, cá estão então eles, ok? Podemos colocar aqui ainda, por exemplo, uma outra formulação que é o nth of type, ok? E depois colocar aqui dentro, por exemplo, os valores 2, ok? Reparem, e portanto temos aqui então os segundos parágrafos a serem formatados, e portanto desta forma estamos aqui a ver algumas das aplicações das pseudoclasses, ok? Que nos permitem especificar de um modo muito preciso
de que forma é que nós queremos formatar os nossos elementos em HTML.